Bora te atualizar também sobre a saída de Rafael Veiga, agora fechada. Por falar em joia, registrar que o Palmeiras receberá nos próximos dias proposta de um gigante inglês por Eduardo, tratado como uma das grandes promessas do Palmeiras nos últimos tempos. Já o Palmeiras fechou a compra de um jogador e encaminhou a venda de outro. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre Rafael Veiga, que está de mudança para o México. Já havia contado para vocês que o meio atacante do Palmeiras aceitara a proposta do time mexicano. Faltava um acordo entre o América e o Palmeiras. Esse acordo está fechado. Veiga embarca nas próximas horas para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de 1,5 milhão de dólares ou 8 milhões de reais. Esse empréstimo termina em dezembro. O América tem até 15 de dezembro para comprá-lo por 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais. A operação total pode ficar em 40 milhões de reais. Palmeiras tinha a intenção de vendê-lo por cifras maiores, mas percebeu que não há tantos interessados. E o fato de o Veiga ganhar quase 2 milhões de reais por mês era outro enorme impeditivo, ou entrave, na busca por outros clubes. Com o fato de o Veiga ter perdido espaço, rendimento, importante para o Palmeiras abrir mão do atleta, garantindo um alívio na folha. Essa grana deve ser utilizada para a contratação de um jogador mais protagonista no elenco de Abel Ferreira. A pergunta que fica é: Veiga merecia ser emprestado? Essas cifras são boas? Você abriria mão do jogador que foi tão importante, especialmente entre 2020 e 2023? Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Verdade que o Palmeiras voltou a conversar com o Igor Júlio devido à demora do Zenit por Nino? É verdade, Diegão. O Nino é a bola A, é a preferência, a prioridade número 1 em relação à zaga, mas negociar com o Zenit é muito difícil. Existia a expectativa de que, com a mudança do empresário do Nino, as coisas pudessem dar uma melhorada. Só para lembrar, o Nino era representado pelo pessoal da Elenco Esportes. Os mesmos empresários que, na visão do Palmeiras, dificultaram a ida do Claudinho do Zenit para o Palmeiras. Tenho a impressão de que não foi culpa do pessoal da Elenco Esportes, tá? É que o Zenit não curte muito negociar com clubes brasileiros. Vocês perceberam toda a dificuldade que o Cruzeiro teve para fechar com o Gerson. No fim das contas, o Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd, equipe do Catar. E parte da diretoria do Palmeiras ficou chateada, ficou incomodada com esse desfecho da negociação do Claudinho. E imaginou que agora, com o Nino, essa situação se repetiria. Mas, na sexta-feira da semana passada, o contrato com a Elenco Esportes, contrato de representação do Nino, acabou. E o Nino estava muito claro para o Palmeiras que não deixaria o Zenit enquanto o seu contrato com os antigos empresários não acabasse, até para que eles não recebessem comissão. No fim das contas, o Nino não é mais representado por essa empresa, encontrou um novo agente europeu. O Palmeiras tentou se aproximar, tentou avançar nas tratativas, não dá para dizer que desistiu, mas percebeu que a operação vai ser muito complicada, tá? Vai haver a necessidade de um investimento muito alto. O Nino havia sido comprado do Fluminense por 27 milhões de reais. E dá para dizer que o Zenit hoje pede quase 3 vezes mais, 2,5 vezes mais. E está difícil fazer acordo. O Igor Júlio é uma operação mais fácil, zagueiro brasileiro que atua na Premier League, ele pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, não tem conseguido jogar no Brighton, não está jogando no West Ham, não é uma operação que parece ser tão complicada assim, tá bom? A Selma Dias. Nicola, é verdade que o Palmeiras vai atrás do Thiago Escuro do Mônaco? Selma não tem essa informação, mas ainda que vá, a chance disso acontecer é nenhuma. De o Escuro aceitar uma proposta, né? O Escuro se preparou para trabalhar na Europa, abriu-se uma porta para ele espetacular, ele está trabalhando no futebol francês, num clube que disputa a Premier League. Por exemplo, terça-feira da semana passada, estava comentando o pré-jogo de Real Madrid e Mônaco, Liga dos Campeões, cara. Para ele não tem sentido voltar ao Brasil. Ele precisa encerrar essa experiência dessa passagem no futebol europeu, que para ele, quanto mais durar, melhor, para depois voltar ao Brasil para escolher o clube onde ele vai trabalhar, né? Paulo Craqui. Rafael Veiga vai para o América do México? Essa tem um avanço importante. O Rafael Veiga tinha a intenção de deixar o Palmeiras, ele já percebeu que o ciclo dele no Verdão está se encerrando. Mas a ideia dele era jogar na Europa. O Veiga também já percebeu nas últimas semanas que, apesar da insistência do André Curi com clubes europeus, essas propostas do velho continente não devem chegar. Foi aí que o América do México, antes de fazer proposta oficial ao Palmeiras, passou a conversar com o André Curi. André, como é que funciona? Quanto ele quer? Ele topa? Tá meio receoso. Tá bom, então vamos colocar o André Jardine para falar com o Veiga?
O André Jardine, ex-técnico do São Paulo, da Seleção Brasileira de Base e comandante do América. O cara ganhou 3 dos últimos 4 títulos nacionais do futebol mexicano. Tem enorme moral por lá. O Jardine fez chegar aos ouvidos do Veiga que ele vai ser protagonista no América do México. Que o time vai ser montado para que o Veiga, como o cérebro da equipe, funcione e distribua passes, assistências, sinalizações, enfim. Diante desse cenário, dá para dizer que o Veiga se empolgou com a ideia de jogar no México. Ele teria um pequeno reajuste, ou seja, vai ganhar mais no México do que ganha no Palmeiras. Os vencimentos do Veiga, incluindo impostos, ficam na casa dos 2 milhões de reais por mês. Agora falta um acordo com o Palmeiras que não deve ser tão difícil, tá? A verdade é que o Palmeiras quer garantir essa economia salarial. E a tendência é que o empréstimo seja empréstimo com opção ou obrigação de compra. Como é que funciona? Você fecha um empréstimo com opção de compra, mas condiciona algumas metas. Se essas metas forem batidas, o América é obrigado a comprar 10 milhões de dólares. Enfim, esse valor também está sendo discutido, tá bom? O boa noite, o artilheiro do campeonato será o Vitor Roque. E o Luiz Henrique seria uma boa. Seria uma ótima. O Luiz Henrique é craque. O Luiz Henrique, para nível nacional, é excelente. Jogador que tem conseguido fazer sucesso até com a camisa da seleção brasileira. Mesmo tendo ido para a Rússia, ele segue na mira do Ancelotti, né? Seria uma ótima. O Vitor Roque, artilheiro do brasileiro, não é uma maluquice, não. É algo absolutamente plausível, possível. Eu acho que o Pedro tem um pouco mais de chance, mas tá tudo certo. Bruno Rodrigues do Palmeiras no Vasco surgiu agora que está quase certo. Vou ligar para o empresário dele. Eu tinha falado, deixa eu ver quando que eu falei com o Lupércio. Lupércio II é o nome do empresário do Bruno Rodrigues. Cara, gente boa, vamos ver se ele me atende. Se não atender, a gente manda mensagem e tenta esse esclarecimento, tá? A verdade é que o Bruno não foi relacionado de novo para mais uma partida do Palmeiras e perdeu espaço no time, né? O Inter havia feito uma proposta de empréstimo pelo Bruno, a coisa não avançou. Houve, segundo o Lupércio, no começo do ano, uma proposta do Fluminense de compra, mas um valor muito baixo, também descartado pelo Palmeiras. Enfim, deixa o Lupércio me responder, que a gente já atualiza essa história também, tá? O Palmeiras receberá nos próximos dias uma proposta gigante do futebol inglês por Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 do Verdão na última Copa. E o Palmeiras receberá nos próximos dias uma proposta gigante do futebol inglês por Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 do Verdão na última Copa São Paulo de Juniores. O Eduardo tem sido monitorado pelo mercado europeu e taxado como o novo astro da base do Palmeiras, com potencial para repetir o que fizeram, por exemplo, Endrick e Estevão. O jogador, inclusive, é representado pelo pai do Endrick, o Douglas Souza. Nessa semana, posso assegurar que representantes do jogador estiveram conversando com o gigante do futebol inglês. Esse gigante prometeu uma proposta para os próximos dias, as cifras ainda não foram reveladas. Posso contar que algum tempo atrás especulou-se que o Arsenal era um dos interessados, não consigo cravar se é o Arsenal quem prepara a proposta. No ano passado, o Palmeiras já recusou uma oferta de 16 milhões de euros, entendendo que o valor era muito baixo para alguém com o potencial do Eduardo. Verdão é dono de 80% dos seus direitos econômicos e recentemente, depois de uma renovação de contrato, a multa do atleta subiu para 100 milhões de euros. Mais uma informação exclusiva, Barcelona monitora de perto os passos desse jogador e inclusive mandou recentemente camisas do Barcelona para os pais do atleta. A saideira sobre o Eduardo: no ano passado, com 15 anos, ele chegou a ser convidado para um período de testes com a seleção brasileira sub-17 na Granja Comari. E essa história de que o Vasco quer contratar Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras, especulação que ganhou força nas redes sociais. Tem gente dizendo que o Bruno está perto de se mudar para São Januário. Antes de gravar o vídeo, consultei o Lupércio II, que é representante do Bruno Rodrigues. Do Lupércio me assegurou que ninguém do Vasco o procurou e que ele não sabe de absolutamente nada. O que pode estar acontecendo é uma conversa entre Vasco e Palmeiras.
mas surpreende o Lupércio que, se existe alguma conversa entre os clubes, o representante do jogador não foi avisado. Lupércio também lembrou que vários jornalistas já divulgaram nomes de outros clubes relacionados ao Bruno Rodrigues e, na verdade, nunca houve contato. O que aconteceu de fato em 2026? O Fluminense fez uma proposta para compra que foi considerada baixa pelo Palmeiras. O Cruzeiro e o Internacional sondaram, cogitaram a possibilidade de empréstimo, mas não houve acordo. Qualquer novidade envolvendo o Bruno Rodrigues e o Vasco eu volto para contar para vocês. Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de fechar uma compra e pode anunciar uma saída muito em breve. Larsson, volante de 20 anos de idade, foi adquirido em definitivo do Goiás. Operação de 4 milhões de reais, o jogador chegou para o Sub-20 no ano passado. Deixou excelente impressão, tendo sido protagonista na conquista do título do Campeonato Brasileiro da categoria. Foi promovido ao time principal e já jogou no Paulistão. Inclusive teve participação direta no gol da vitória contra a Portuguesa por 1-0 no Canindé. Diante desse cenário, Palmeiras exerceu o direito de compra e o Larsson é jogador em definitivo do Verdão. Larsson, que inclusive tem esse nome por conta do atacante sueco que chegou a enfrentar a seleção brasileira em Copa do Mundo. Quero registrar que Koné, zagueiro comprado no fim do ano passado, também foi inscrito no Campeonato Brasileiro e pode ganhar seus primeiros minutos muito em breve. Já Rafael Veiga, que teve seu nome relacionado na lista de inscritos do Brasileirão, deve sair nos próximos dias. Veiga, como eu contei no vídeo da terça-feira, aceitou a proposta do América do México e agora aguarda por um acordo entre Palmeiras e o clube mexicano. O América gostaria de um empréstimo com opção de compra, que se tornaria obrigação em caso de metas batidas. Existe otimismo para que esse acordo aconteça e aí mais um atleta super importante naquele período entre 2020 e 2023 pode deixar o Verdão. Bora falar agora sobre mais uma polêmica envolvendo o avião de Leila Pereira. Curioso, né? O Palmeiras é um dos poucos clubes que tem em seu favor um avião próprio, que é da sua presidente. Leila criou uma empresa de fretamento de aviões, mas vira e mexe da polêmica. A nova polêmica diz respeito à viagem que o Palmeiras fez a Belo Horizonte para o confronto na noite dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Palmeiras não pôde voar na aeronave de Leila Pereira. Ela já havia sido fretada para o Red Bull Bragantino. Antes que o torcedor do Palmeiras fique revoltado, como várias pessoas já ficaram desde que tomaram conhecimento da notícia, vale a informação de que o Red Bull Bragantino havia feito o fretamento dessa aeronave de forma bastante antecipada. E aí, o Palmeiras acabou não tendo a oportunidade de viajar no seu avião. De qualquer forma, o problema foi resolvido com o fretamento de uma outra aeronave comum, sem todos aqueles benefícios, aqueles apetrechos que fazem com que as viagens dos jogadores do Palmeiras sejam mais tranquilas. O fato de ser uma viagem de 40 minutos até Belo Horizonte certamente ameniza o problema. Não é nem um pouco comum ver o Palmeiras abrindo mão do seu avião, que pertence a Leila Pereira, para que outra equipe da Série A do Brasileiro se utilize dele. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?